Olá, boa noite, internautas do Portal 180 Graus. Sexta-feira nós vamos já iniciar mais uma das nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Hoje a nossa conversa é com o candidato Fábio Abreu, candidato do PL à Prefeitura de Teresina. A gente já está em contato com a assessoria do candidato, aguardando ele entrar aqui na nossa live para poder participar dessa conversa conosco. Só lembrando para vocês que a nossa rodada vai até segunda-feira, tá certo? A entrevista com o candidato Kleber Montezuma acontece na segunda-feira. O candidato Dr. Pessoa iria conceder entrevista para nós na quinta-feira, no dia de ontem, mas a sua assessoria pediu para remarcar a entrevista e nós estamos aguardando a confirmação de uma nova data da participação do candidato do MDB à Prefeitura de Teresina. Todas as outras entrevistas que nós fizemos com os demais candidatos estão disponíveis aqui no nosso IGTV e também estão disponíveis no YouTube do Portal 180 Graus. Estou vendo aqui que o deputado já entrou, então a gente vai fazer agora a conexão com ele. Olá, boa noite, candidato. Tudo bom, Paulinho? Boa noite. Tudo bem. Deixa eu agitar aqui minha câmera. Candidato, quero primeiro agradecer por ter aceito o nosso convite de participar dessa conversa aqui no Portal 180 Graus com os nossos internautas e desejar uma boa noite ao senhor e também às pessoas que estão nos acompanhando. Eu que agradeço, pela oportunidade. Eu acho que é importantíssimo que nós possamos utilizar de meios como esse para divulgar quais são as nossas propostas. Quem ganha com isso é o teresinense no processo que passamos, tão importante que é a eleição municipal. Eu acho que dos processos eleitorais, a eleição municipal é um dos principais, porque o cidadão ele mora realmente no município. Então, quem vai estar mais próximo dele é o vereador e o prefeito. Candidato, antes da gente começar realmente a falar sobre as propostas, eu quero primeiro perguntar como é que o senhor está, né? O senhor está aí num tratamento contra a Covid-19, como é que o senhor está? O senhor tem poucos sintomas dessa doença, né? Mas como é que está a sua recuperação? Tá bom, esse gato aí que tá passando aí atrás. É o meu gato. Que assustado. Acontece. O meu estado de saúde, estou bem, Poliana, tranquilo. Apresentei poucos sintomas, mas apresentei sintomas realmente, de fato, do Covid. A falta do olfato foi o principal sintoma. Mas, inclusive, esse já retomou. Eu agora vou só fazer o exame final, mas a partir de domingo ou segunda, eu vou estar já de volta, inclusive, na campanha. Eu quero me preservar e preservar principalmente as pessoas. Quando eu retornar é porque realmente eu estou liberado pelo médico. Mas está tudo tranquilo. Eu estou me virando aqui também sozinho, esse período todo. E vamos voltar para a luta. Tá certo. O tempo da nossa conversa será de 30 minutos, a contar do final da minha primeira pergunta, certo? O Sim. tempo de resposta é livre, mas o melhor aproveitamento vai permitir que o senhor possa falar sobre os mais variados temas da nossa conversa, tá bom? Alguma dúvida? Bom. Não, sem dúvida. Certo. A minha primeira pergunta aos candidatos tem sido um pedido, na verdade, para que os candidatos tanto falem um pouquinho sobre a sua história, como digam por que desejam ser prefeito dos teresinenses. Bom, a minha história ela é muito parecida com a da maioria dos teresinenses. História de origem humilde, eu tenho muito orgulho da minha história, muito prazer em contar para qualquer cidadão com a minha origem. Eu fui praticamente criado aqui em Teresina, ali na região rural de Teresina, na Boa Hora, um povoado, que fica ali na extensão da Santa Maria da Codipe. E de lá eu praticamente iniciei toda a minha vida. A escola foi a primeira lá, a Escola Conselheiro Saraiva. Quem nasce ou que vive na área rural, é inevitável que a primeira atividade dele seja a lavoura, e assim foi comigo. Trabalhei na roça ainda jovem, criança praticamente, eu acho que tinha uns 9, 10 anos. E para finalizar esse período, porque lá só tinha até a 4ª série do estudo. E chega a Convap lá, que hoje é o Grupo Olho d'Água.
Fui lá, fui cortar cana. Isso aí também faz parte da minha história, minha e do meu irmão. E depois do final desse período, eu vim para Teresina, vim morar ali no Grande de Seu. E lá eu estudei no Odílio de Brito Ramos e, da mesma forma, com as dificuldades da vida, de trabalhar de servente de pedreiro, peão de caminhão, pegava tijolo, maçará, esse tipo de serviço de quem não tem outra alternativa que não fosse essa. Mas sempre estudando. Nesse período em que eu fui para Teresina, meu pai gostava tanto do ambiente rural que não queria vir, né? E terminou que vindo, a minha mãe exigiu para que nós pudéssemos estudar, mas ele entrou em depressão. Então, logo cedo eu assumi a minha família. Logo cedo eu assumi, eu acho que um dos maiores empreendimentos que nós temos na nossa vida é a família. E eu fui gerente dessa família, eu e minha mãe. Ela, zeladora de escola pública, passamos um período aí de atraso do governo Alberto Silva e por pouco a gente não passou fome, mas dificuldades a gente passou muito. E nesse período você vai se consolidando a sua personalidade. Alguns se revoltam e terminam indo para um outro mundo da criminalidade, por exemplo, mas eu nunca me revoltei com isso. Isso, muito pelo contrário, me fez consolidar minha vontade de vencer essas dificuldades. Fui trabalhar na rodoviária, vendendo passagem, né? E depois fui para o Exército, do Exército eu fui para a Polícia Militar. E da Polícia Militar foi a minha grande escola, foi o meu grande mundo que eu desenvolvi o meu trabalho. No mesmo sentido em que eu entrei na política, era o que eu queria naquele momento, era servir as pessoas. E eu fiz isso com o seguinte objetivo. Eu dizia para mim mesmo, enquanto eu estiver servindo na Polícia Militar, eu vou fazer o melhor de mim. E eu fiz isso por 22 anos de minha vida profissional, todos os dias, quando eu tinha a oportunidade de dormir, né, que não estava nas ruas, eu dormia com a minha consciência tranquila, de que cumpri com a minha obrigação até mais. Isso me trouxe prejuízo, lógico, na área familiar principalmente, mas eu cumpri com a minha missão enquanto estava na ativa. E a população me conhece principalmente da Rony. E por isso, entrei para o mundo político com essa vontade de fazer mais. E aí começam os primeiros sinais de Teresina para com Fábio Abreu. A primeira campanha, em 2014, eu tive 62 mil votos em Teresina. Somados do interior, eu cheguei a 80 mil. Fui o último colocado. E depois, a segunda eleição, eu fiz 62 mil votos de novo em Teresina e somados do interior, fui para 132 mil votos. Segundo colocado, ou seja, eu saí da última posição e fui para a segunda. Isso, para mim, na verdade, é uma responsabilidade muito grande. E eu correspondi, principalmente com relação às ações que a gente teve em praticamente 115 municípios. E vieram as pesquisas apontando esse percentual de 25%, 23%, e isso me dá essa responsabilidade, me deu de responder a essa população com sim, para uma pré-candidatura e hoje uma candidatura. Então é por essa história por Teresina, por essa ligação que eu digo, primeiro, pela vida que já passei, pelas dificuldades, pelas superações, pelas oportunidades de liderança, que eu me julgo na condição de ser prefeito de Teresina. Eu estou preparado para ser prefeito de Teresina. Então é por isso que eu estou hoje aqui com esse número 22 no meu peito, com essa responsabilidade de gerenciar uma cidade tão importante para o Piauí, que é Teresina. Candidato, estamos vivendo uma pandemia muito grave, né, que tirou vidas e também tirou empregos. Os teresinenses estão preocupados, é uma preocupação de como eles vão retomar essa situação de pleno emprego na nossa cidade, como será gerada essas oportunidades de emprego. Quais são as suas alternativas, as suas propostas como candidato para, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, gerar emprego para os teresinenses? Olha, assim, é bom que se faça uma avaliação de que Teresina ela já vinha perdendo emprego. Nós já estávamos num ranking vergonhoso de ser uma das capitais que, ao invés de gerar emprego, foi perder. É a que mais perdeu do Nordeste.
E assim tem vários rankings ruins que nós pontuamos. E nesse aspecto, somado da pandemia, que infelizmente também foi uma das capitais que mais perdeu emprego durante a pandemia, vai ser, sem dúvida, em 2021, a capital com a maior dificuldade para a geração de emprego, porque é a que tem mais perca de emprego. E isso, para nós, foi uma das grandes preocupações enquanto estávamos formulando o nosso plano de governo. Duas frentes nós estamos tendo como as principais. Essa questão da geração de emprego e a saúde, que vai ser um outro problema gravíssimo para a população de Teresina. Mas em relação à geração de emprego, nós tivemos uma preocupação muito grande de trabalhar o grupo empresarial de forma que nós pudéssemos fortalecer esses vínculos com a prefeitura, que hoje praticamente estão rompidos, estão em pé de guerra, e mais por parte da própria administração, não trata bem quem gera emprego. Então, o que é que nós buscamos? Trazer esse grupo de pessoas e formamos um programa que nós chamamos de Gerar, um grupo especial de geração de emprego e renda. E nesse grupo nós vamos ter os empresários, os micros, os pequenos, os grandes, vamos ter os economistas e vamos ter os gestores administrativos da prefeitura. Em todo esse processo, a palavra final é minha, sem dúvida nenhuma. Mas as minhas decisões, elas são sempre tomadas em conjunto. Ao ouvir uma equipe, eu não sou daquele modelo de pessoa que impõe a qualquer custo determinado projeto sem que eu possa consultar, principalmente a população. Que o grande problema que eu vejo hoje é exatamente esse, é que determinados pontos, determinados projetos são colocados aí de garganta abaixo da população e ela não quer, muitas vezes, e isso é o que nós entendemos que está errado na gestão. Você tem que ser participativo, você tem que dialogar. Afinal de contas, esses recursos são das pessoas. O gestor é apenas o gerente. Então, ele tem que dar satisfação do que está fazendo com a população. E nós vamos trabalhar essa questão da geração de emprego como uma das prioridades, incentivando os pequenos. Nós vamos ter um grande programa de incentivo às pessoas. Essencial. Caiu aqui. A gente tá vendo aqui se... Parei aqui o tempo. A gente vai ver aqui. Acho que a conexão aqui do candidato caiu. A gente vai ver se a gente consegue retomar aqui. A gente perdeu aqui a conexão com o candidato Fábio Abreu. O tempo dele aqui está pausado desde o momento em que a conexão interrompeu. A gente vai retomar aqui. Pronto, retornou. Tá me ouvindo? Vou retomar seu tempo agora, viu? Que a gente tinha pausado aqui para não ter prejuízo. Retomando. Tá bom. Então é isso que eu tenho a falar com relação à geração de emprego, né? Incentivar, capacitar o nosso jovem, que é uma outra segmento da nossa sociedade que está praticamente sem atenção, e nós precisamos dar atenção ao nosso jovem. Nós precisamos acabar com aquela história de uma empresa que queira se estabelecer aqui em Teresina e exija experiência de primeiro emprego. Como é que um jovem vai ter experiência? Então é uma exigência absurda. O que nós precisamos é preparar esse jovem para entregar essa empresa ele já capacitado. Ou, em contrapartida, algum incentivo, exigir que a empresa o capacite dentro daqueles parâmetros que ela exige para poder funcionar. Essa é a nossa visão com relação ao jovem. Nós precisamos preocupar-se com o jovem. O jovem, hoje, é um grande problema se nós não tivermos uma atenção especial, coisa de curto prazo. Então, a minha preocupação com o jovem ela é constante em todas as nossas ações. Porque o que é interessante explicar para a população quando a gente fala do Gerar? O Gerar é um grupo que ele vai ter trânsito em todas as secretarias.
Ele não é um grupo em que eu, por exemplo, vá ficar ele subordinado somente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele vai ter que ter trânsito, de repente precisa de algo lá na área de capacitação, na fundação que faz a capacitação, Fundação Alferraz, ele vai ter a sua atuação lá. Se ele precisa de algo na educação, vai ter a sua atuação. Se ele precisa no esporte. Então, todas essas áreas, de forma que possam gerar emprego, vai ter a participação e a interferência e a autonomia desse grupo. A pandemia vai deixar algumas consequências no nosso sistema de saúde, né? Problemas na área da saúde, que precisaram ser enfrentados ao longo do tempo, mas também nós temos problemas anteriores à pandemia na área da saúde. Um deles é a reclamação das pessoas sobre o acesso às consultas e exames, essa demora na realização de consultas e exames. Quais são as suas propostas, candidatos, para garantia desse atendimento e de forma rápida para o cidadão teresinense? Veja só, o que eu observo, Polena, é que a gestão ela é muito centralizada, ela é muito individualizada em relação a determinados pontos. E a saúde é um exemplo. Como é que eu tenho que atender uma população e eu só faço colocar como objetivo principal para elas o Lineu Araújo? Se ela quiser, ela tem que vir até o Lineu Araújo. Se ela quiser lá da zona rural, ela tem que vir ao Lineu Araújo. Começa pela discriminação de pegar um ônibus sem condições, não entra no sistema de integração, vem para uma área distante para poder chegar até o Lineu Araújo. Então, é um exemplo de que a gestão ela tem que estar o mais próximo das pessoas. Eu preciso chegar até as pessoas com serviço de saúde, com serviço de educação, com o esporte, com o social, eu tenho que chegar até lá. E não eu me portar ali como sendo o rei sol. Todo mundo tem que vir a mim, porque eu sou centralizador. Então, as primeiras ações que nós vamos fazer é dar condições a hospitais porque dentro do nosso projeto nós temos a construção de policlínicas. Lógico, é algo que não se faz imediatamente ao assumir. Então, para fazer esse atendimento, nós vamos propor a criação de um terceiro turno de atendimento, e isso na área privada e na área pública, para que nós possamos ter aí uma geração de emprego para as pessoas que vão empregar mais gente, vamos ter o atendimento aumentado, sem dúvida nenhuma, e utilizar os finais de semana para esses mutirões. Não há outra forma de resolver esse problema. E nós temos que resolver esse problema, sim. Eu observo, e aí no plano a gente ouviu os profissionais, se você assim, acompanhar, você vai entender que determinadas coisas só basta uma ordem. Não é você chegar, eu preciso de tantos milhões para fazer a mudança, por exemplo, no sistema de faturamento dos hospitais. Esse sistema que hoje está aí, ele causa prejuízo quando somado esse faturamento junto ao SUS. Se eu unificar os procedimentos, eu vou ter economia. É impressionante, basta o gestor maior dizer, vamos fazer a unificação, a centralização do faturamento. O que é que custa? Aí outra situação de exemplo clássico de despesa a mais e de incômodo para as pessoas. Alguém que chega na UPA do Renascença, faz-se lá o procedimento, tira uma radiografia. O médico entende que é necessário levar para o HUT. Quando chega no HUT, ele tem que fazer outra radiografia. Isso é um absurdo, eu pergunto, e por quê? Não, porque simplesmente o gestor da HUT não quer integrar o sistema. Porque o que eu entendo, hoje, nós temos clínicas particulares que eu tenho o exame aqui, o raio-x aqui, se alguém quiser acessar lá nos Estados Unidos, no Paquistão, ele vai conseguir acessar. E por que uma UPA do Renascença não acessa no HUT? Aí você vai ver exatamente por isso. Porque a administração não quer, porque gera também o dobro de realização de exames. Tem o porquê disso tudo. E o prejuízo, sem dúvida, é para a população. Então, saúde é um ponto que nós precisamos, e principalmente, Poliana, se você observar, quem mora na zona rural, hoje ele é abandonado. Eu passo aqui no UBS que tem ao lado de uma escola ali no povoado Coroatá de Zé de Freitas, eu observo a
a forma discriminatória que nós temos o tratamento da gestão em relação às pessoas que moram na zona rural. Por quê? Por que essas pessoas não merecem o mesmo tratamento? O recurso que vem para elas não é igual ao que é feito lá na área central. Eu me incomodo muito quando eu vejo isso em termos de tratamento, em termos de diferenciação. Isso é claro. Se você observa a área central, ela tem uma característica. Quando se afasta para a área mais periférica, ela já começa a piorar o atendimento. Aí quando você chega na área rural, não existe. E eu, por ter sido da zona rural, me preocupo muito. Não vou deixar jamais de me preocupar com o todo. O que nós precisamos é trazer essas pessoas que estão excluídas e incluir no sistema municipal, porque o sistema municipal tem que ser único. Ele tem que ser universalizado. Eu não posso jamais tratar diferente essas pessoas. Então, nós vamos também propor a construção de uma UPA na região da Irmã Dulce, construir o Hospital da Criança e 2 centros de referências que existe, por exemplo, em Timon, e nós não temos aqui para a mulher e outro para o idoso. Aquelas situações mais especializadas. Você falou muito bem aí, quando você vai para uma consulta especializada, 6, 7, 8 meses para a pessoa conseguir. Quando faz a consulta, que vai fazer os exames, que vai fazer para retorno, quase 1 ano. Como é que se consegue tratar a saúde dessa forma? Eu estava conversando com esses mesmos profissionais e ele me disse, por exemplo, alguém faz uma cirurgia lá de ortopedia, colocou o pino. Ele passa tanto tempo para ter a oportunidade de retirar aquele pino, que quando ele vai tirar, ele já está com aquela deficiência permanente. Então não adiantou ele fazer a cirurgia, apenas por uma retirada de pinos que tem na perna, no braço, onde quer que seja. Então essa realidade que acontece e que é onde as pessoas mais sofrem, parece que ela está assim sendo invisível para a gestão. Falta aí uma sensibilidade, falta aquela questão de você sair lá do ar-condicionado, onde você está sentado, e até o povo para você ouvir, para você ver, para você sentir, para você solucionar. Por quê? Porque à medida em que a coisa fica tanto tempo, e esse é o grande problema, eu não vou aqui criticar o nome de ninguém. Nós precisamos ter parâmetros. E o parâmetro para quem quer ser prefeito é a gestão atual. Não adianta dizer que você vai fazer projetos que não sejam com um comparativo. O comparativo que nós temos é a gestão atual, do que tem e daquilo que a gente tem como inovação. Mas jamais nós podemos deixar de falar em gestão. E não é crítica aqui, não estou batendo em ninguém, eu estou apenas mostrando uma situação e vou mostrar qual é a solução. Porque criticar por criticar não faz parte da minha personalidade e jamais vai fazer parte da minha política. Então, esse ponto da saúde nós temos como prioridade. Saúde e geração de emprego. Temos 12 minutos ainda de entrevista. Educação. O município de Teresina ostenta os resultados aí do IDEB, uma das melhores educações da capital, mas esse índice ele tem sido questionado nesta campanha por diversos candidatos. O senhor também é um desses críticos desse dado, sobre a avaliação do município. Qual avaliação o senhor faz como candidato e como o senhor pretende se relacionar, qual relação o senhor pretende ter com os servidores da educação do município? Começa por aí, Poliana, porque nós precisamos tratar o servidor com dignidade. Esse que é o grande problema que eu vejo. Eu sempre fui de um sistema muito rígido, militar. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, eu sempre fui um comandante, eu sempre fui um gestor que dê liberdade ao profissional fazer o trabalho dele. Porque eu entendo que, de forma, a dignidade dessa pessoa, ele consegue ser incentivado sem ser através do assédio, sem ser através da pressão psicológica, porque aquilo vai trazer ao profissional um prejuízo muito grande. Não se engane, nós temos profissionais aí que não conseguem suportar essa carga de pressão psicológica e ele vai fazer... Qual era a minha preocupação em não pressionar um policial? Porque eu sei que ele poderia descarregar tudo aquilo no cidadão lá na rua. Aí imagina você... está com um cidadão, um profissional que lida direto com crianças. E eu pressionar esse profissional para que ele me dê resultados
simplesmente pelos resultados, isso vai prejudicar também as crianças, prejudica a família dessas crianças. Então, é um problema que eu vou resolver sim, porque tenho certeza que esse problema da greve não vai ser resolvido agora, até mesmo porque parece que desconsideram os professores que estão aí em greve há vários meses e simplesmente não se fala nesse assunto. Por quê? Porque usam determinados panos de fundo para encobrir o grande problema que é a educação hoje em greve. Se aparecer a vacina amanhã, depois de amanhã não vai ter professor em sala porque estão em greve. Mas vamos lá. O que é importante, além desse processo, que a primeira coisa é resolver esse problema. É nós trazendo, porque hoje o Ministério Público, para poder ter uma atenção especial para as pessoas que têm necessidade especial, teve que entrar na Justiça com representação para obrigar a Secretaria de Educação a dar esse atendimento especial para as crianças. Nós não temos creches. Significa o quê? Aquilo que não dá IDEB, ou seja, que não se faz avaliação de IDEB, não é importante para a gestão. Então, a creche não faz a avaliação do IDEB, não é importante. Então, nós vamos construir creche, porque isso impacta também em uma mulher que quer trabalhar e quer deixar o filho dela para ela, no final da tarde, ao sair do seu serviço, ela pegar essa criança e conseguir fazer esse trabalho. Hoje, se ela quiser, ela paga quase 80% do salário que recebe para alguém cuidar da criança, e o que ela vai fazer da vida? Então, a construção de creche, que é a grande problemática dessa gestão em relação à educação, é uma prioridade nossa. A questão de igualar as estruturas das escolas. Eu vejo isso, e aí eu participei de um fórum em Fortaleza, em que o prefeito de Medellín, na Colômbia, dizia que a principal ação que eles fizeram em Medellín, que era o maior índice de criminalidade do mundo, foi fazer com que as pessoas se sentissem da cidade. Como é que eles fizeram isso? Eles construíram as melhores estruturas dentro dos piores locais, ou seja, dentro dos locais mais complicados, mais afastados, mais periféricos. Lá tinha a melhor estrutura da saúde, a melhor estrutura da educação, a melhor estrutura da segurança, toda a qualidade que se dava para o município começava por lá. Então, aquelas pessoas se sentiram pertencentes ao município. É o que acontece hoje. Se você coloca uma criança da escola lá da Chapadinha Sul, dentro da escola da Elclésio Dantas, ali no Vale do Gavião, a criança ela vai se sentir excluída, ela vai fazer a pergunta, mas esse sistema aqui é do município? A outra criança vai dizer, e por que eu sou desse mesmo município e recebo um tratamento desse? A minha escola é cercada de arame farpado, não tem quadra, não tem uma estrutura mínima possível. Isso exclui. Então, o que é que nós precisamos? As estruturas têm que ser padrão. O que eu faço em qualquer canto de Teresina tem que ser a mesma coisa. Esse é o grande objetivo, de igualar esse pertencimento da criança à cidade de Teresina, para ela sentir orgulho de ser teresinense. Dentre outras ações que nós pretendemos implementar na área da educação, para trazer a educação realmente de fato e de direito como uma educação de qualidade, uma educação que vai lutar por rankings, não somente o ranking, porque o ranking só é português e matemática. E, infelizmente, Teresina não é a melhor educação do Brasil, está abaixo de mais de 800 municípios. O Ceará tem várias cidades com índice de 9, 9,4 e o nosso é 7,4. Então, há aí uma grande informação errada a respeito de que a educação de Teresina é a melhor do Brasil. Infelizmente, não é. Mas nós vamos estar trabalhando para fazer com que todas as disciplinas sejam trabalhadas. Segurança. O senhor é um profissional da segurança pública, o senhor fez sua carreira, ainda hoje é um profissional de segurança pública, e nessa campanha o senhor não tem sido uma unanimidade na sua gestão na Secretaria de Segurança Pública. Mas para a cidade de Teresina, o senhor que já é conhecedor da segurança no estado, que propostas o senhor tem para a segurança da capital, considerando um grupamento que nós temos, que é a Guarda Municipal, que por alguns momentos ali, foi confundida como uma certa concorrente do trabalho da Polícia Militar aqui na capital? Poliana, esse é o principal momento para se falar em segurança, mas de quem entenda a segurança no aspecto correto dela. Se você observar,
nós precisamos ter ruas que tenham acesso a uma viatura. Nós precisamos ter ruas que sejam iluminadas. Nós precisamos de ter condições de trabalhar o preventivo. Esse papel é o da prefeitura. Esse é o papel que nós podemos colaborar com o Estado. Você tem uma ideia, eu tinha um projeto chamado Projeto Mirim Cidadão, e por decepção nossa, porque vai ser um dos que vai mais ter parceria com o Projeto Mirim Cidadão, mas Teresina não abria as portas para esse projeto que é tão importante na área da segurança pública. O que é que custava? E ainda lhe dou um exemplo. Eu sempre insisti em fazer essa parceria. Aí quando não tinha, mas tinha pelo menos a estrutura. E uma vez a coordenadora me chegou e dizendo, olha, o secretário diz que só libera a escola, acho que foi lá no Mário Covas, se você pagar o gás. Eu fiquei assim analisando a pequenez de alguém que para poder abrir uma escola, eu ter que pagar um percentual do gás para poder aquelas crianças ter o lanche. Mas mesmo assim eu me submetia a isso, e pagava isso, para poder ter essas crianças fazendo uma atividade numa escola municipal. Então, esse problema, nós precisamos enfrentar ele juntos. Nós não podemos aqui ter guarda municipal enfrentando polícia militar na área da polícia militar. Eu tenho que ter uma integração em que, aonde está atuando a guarda, a polícia militar já vai para o outro lado. Aonde a polícia militar vai atuar, a guarda já vai para o outro lado. Mas os dois sabendo o que estão fazendo, os dois trabalhando juntos. Os dois que eu digo, polícia militar, mas nós temos polícia civil, todas as instituições de segurança são importantes para esse trabalho. Então, a nossa gestão, ela vai ser focada na integração. Não interessa quem seja o próximo governador, não interessa quem seja o próximo presidente da República. O que nós vamos fazer é integrar em todas as áreas. E aí eu preciso do esporte forte, nós não temos CEMEL, a CEMEL infelizmente está falida, nós não temos o social voltado para essa área, porque quem fala em segurança pública, querendo ser gestor, prefeito, ele tem que trabalhar com esses aspectos. Ele não pode vir para a população e dizer aqui que vou simplesmente colocar a guarda municipal, vou simplesmente colocar o monitoramento. Vai ser feito porque nós deixamos planejado, já tem 889 câmeras prontas para ser instalada em Teresina. Eu sei que a prefeitura já tem um outro projeto, então nós vamos ter mais de 1000 câmeras só com a área da segurança. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o mais importante. O mais importante é eu conseguir não fazer o jovem ir para o mundo da criminalidade. Isso é o trabalho da segurança. Esse que é o verdadeiro trabalho da segurança. É a prevenção. Porque você aí deve ter um filho, deve ter um sobrinho, ou alguém que tenha um neto, não quer que seu filho, ou seu neto, ou seu sobrinho vá para o mundo da criminalidade. Mas se nós, gestores, não dermos essa alternativa, ele não vai ter outro caminho. E principalmente, se o gestor achar que trabalhar a segurança pública é só prender as pessoas, é só colocar a polícia. Esse é que está equivocado com o processo. Por isso que, desde o início, eu fortaleci o projeto Mirim Cidadão. 2 minutos, se eu puder discorrer rapidamente aí sobre propostas para a mobilidade urbana na capital. É o pior projeto que já foi implantado em Teresina. Foi o maior fracasso dessa gestão. Infelizmente, eu tenho que falar isso, porque eu fui usuário desse sistema. Eu andei demais de ônibus ali do Grande Disseu, pelo São Cristóvão, pela Miguel Rosa e pela Barão. Hoje, se você pega um ônibus ali, não sabe como é que chega no São Cristóvão, porque é um sistema complexo. A população não aceitou. E, infelizmente, ainda está com esse projeto, com esse programa goela abaixo. No primeiro dia de gestão, nós vamos modificar por inteiro esse projeto e as pessoas vão ter condições de tomar o seu ônibus e saber o destino que ela vai chegar. Porque quem é gestor, que tem que pensar na população, ele tem que imaginar que ela tem que chegar mais rápido aonde ela queria. E não demorar em 3 horas, colocando ela para descer, para subir de ônibus, num percurso tão pequeno que é Teresina. O maior percurso, acho que não dá 15 quilômetros. Para que eu ficar incomodando essas pessoas num sistema em que só veio a travar o deslocamento dessas pessoas? Alguns pontos são importantes. A questão dos corredores, as estruturas. Vai destruir isso aí? Não, porque já foi gasto, mal gasto,
mas tem que estar lá. Nós temos que fazer o uso daquelas estruturas de alguma forma, porque destruir é pior ainda. Mas o sistema ele vai voltar a uma forma que a pessoa chegue mais rápido aonde ela precisa chegar. Essa é o nosso principal objetivo e o respeito, né? A qualidade do transporte, dignidade para as pessoas que usam o transporte público coletivo. 5 segundos. Abraço 22, hein? 22 é o meu número. Peço voto para cada um que está assistindo. 22. Certo. Quero agradecer. Gostaria de tratar de outros temas, candidato, mas eu preciso ser... Aumenta esse tempo aí, Apoliana. Está muito reduzido. Preciso. Quem sabe daqui a gente, até o final da campanha, a gente tem outra oportunidade de conversar com vocês, candidatos. Vem de novo. Estou à disposição. Tá certo. Muito obrigada, candidato, Tchau. por ter aceito o nosso convite, tá bom? E muito boa noite para o senhor e para quem nos acompanhou até agora. Boa noite.